Olá, alunos do nono ano. Iniciamos o quarto bimestre, né, a primeira aula do quarto bimestre. E no bimestre passado a gente trabalhou a ideia de viver com sustentabilidade. A gente falou sobre a ideia de pegadas ecológicas, né? A gente falou sobre isso. A questão da sustentabilidade remete ao quê? Também ao ambiente, ao meio ambiente. Quando a gente fala meio ambiente, a gente fala num contexto geral sobre o meio ambiente social também, né? A gente faz parte desse meio ambiente e também da natureza, dos animais, dos seres, de todos os seres vivos. Então, o ser humano vive em um meio ambiente. A cidade também é um meio ambiente, faz parte, está no planeta. Então, fazemos parte desse meio ambiente. Falamos sobre essa relação. E nessa unidade, denominada Viver com Justiça, a gente vai falar sobre mais os aspectos relacionados ao social, ao meio social e também ao mundo intrínseco do ser humano, subjetivo, né? E o mundo extrínseco, o mundo social, né? A interação social. Primeiro, a minha subjetividade individual e a interação com o meio social, com outras pessoas, a interação com outras pessoas. Então a gente vai falar também sobre isso, né? Então, para iniciar, o livro da Positivo já gosta de trazer algumas imagens para serem analisadas, logo na primeira página, né, do capítulo. Na unidade Viver com Justiça, que é o título, né, na página 2, tem a imagem de duas pessoas meio que apertando as mãos, né, uma dando a mão à outra. E essa imagem é uma imagem feita panoramicamente, né? Tirada de cima, né? Essa imagem essas duas pessoas, esses dois bonequinhos que estão meio que apertando as mãos, são formadas por pessoas, né? Que estão naquele ambiente, né? Então são uma imagem formada por várias pessoas que se reuniram para fazer essa composição, né? Então, qual a ideia que tem assim da questão do aperto de mãos? Quando eu aperto a mão de um colega, de um amigo, quando eu estou conhecendo alguém, ou estou, por exemplo, iniciando um trabalho e aperto a mão do meu chefe, por exemplo, ou aperto a mão de alguma pessoa que eu estou conhecendo. Qual é a ideia que essa imagem pode trazer e esse símbolo do aperto de mãos pode trazer? Então a gente pode trazer a ideia também, sabe de quê? De contrato social. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, quando eu aperto a mão de outra pessoa, eu estou formando com ela um vínculo. Então, a questão do meio social, né? Interação. Quando o aperto de mão é um vínculo social. É uma forma de você demonstrar igualdade de condições, né? É meio que fosse assim é um cumprimento que traz meio que um contrato por trás, né? Um contrato social, né? Vamos fazer essa analogia. Então, essa é a ideia que a imagem traz, né? Então, vamos trabalhar alguns questionamentos para a gente desenvolver mais essa ideia. O primeiro ponto a ser trabalhado logo abaixo da imagem está dizendo assim, primeiro questionamento. Quais são as maiores injustiças da atualidade? Quais são as maiores injustiças da atualidade? Então vocês podem dizer, porque o conceito de justiça a gente já trabalhou. Tem a justiça ligada ao judiciário e tem a justiça também ligada à questão do meio social, da equidade social, a igualdade de oportunidades no meio social. A gente trabalhou isso no terceiro bimestre. Então, quais são as maiores injustiças da atualidade? A gente pode dizer que é a falta de moradia, a gente pode falar também que é falta ao acesso à educação de boa qualidade. Então a gente pode traçar até essa analogia no sentido de que existe dois sistemas de ensino, o público e o privado. Se vocês estão no privado, quer dizer que o público tem suas dificuldades, né? Então, o acesso à educação no Brasil e em vários países no mundo é diferenciado. As pessoas que têm condições de pagar por uma escola particular têm um acesso diferenciado à educação. As pessoas que estão afastadas, morando em setores rurais, muito afastadas, às vezes o acesso à educação é diferente.
Às vezes falta professor. Por exemplo, no Fundamental 2 tem vários professores, e no ensino médio também. Aí, às vezes, a escola é afastada, às vezes só tem um professor que leciona 2, 3, 4 disciplinas, ele não é específico da disciplina. Então, tem essa relação do acesso à educação. Então, o acesso à educação também é uma das injustiças que acontece na atualidade, né? Vou dar outro exemplo, a questão do acesso à nutrição, né? A questão dos alimentos. Então, é uma das injustiças também. Os seres humanos não têm o mesmo acesso à questão da nutrição, né? Existe uma grande desigualdade no Brasil. Alguns detêm um poder de compra muito maior, outros não, né? Então tem essa relação. Aí o segundo quesito. Que valores são imprescindíveis para se construir uma sociedade mais justa? Quais são os valores que a gente não pode negar, que são imprescindíveis para que a gente possa construir uma sociedade mais justa? Quais são eles? Vamos pensar. A gente poderia falar que era o acesso à moradia, o acesso à educação de boa qualidade. Tudo isso que a gente está dizendo aqui já está previsto na Constituição Federal. Já está previsto também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O acesso à educação, a condições de vida dignas, de moradia, tudo isso está nos grandes documentos. O problema é que isso não é colocado em prática de fato, né? A prática em si não é colocada, é muito bonito no papel, né? No papel é tudo uma maravilha, mas o que acontece de fato não é isso. Não é isso. Então, para a gente construir uma sociedade mais justa, os políticos, né, por assim dizer, os representantes os representantes do povo, tanto do poder executivo quanto legislativo, devem pensar em prol do meio social. Vamos pensar em projetos de lei para que haja maior acesso à moradia, questão de condições nutricionais. Existem projetos nessas esferas. O problema também é que há corrupção. Então, às vezes no papel, a questão da formulação das leis e dos projetos está ali bem bonitinho feito. O problema é que o ser humano acaba cometendo, sendo corrupto, né? E determinadas coisas são desvirtuadas. Quantas pessoas, vamos dar um exemplo aqui nessa época de pandemia, quantas pessoas não receberam o auxílio emergencial? Já outras receberam de forma que não cabia essa pessoa receber, de forma ilegal. A pessoa já tinha emprego, ganhava bem e acabou recebendo o dinheiro do auxílio emergencial. Então a gente tem que parar para pensar que às vezes tem leis que são feitas para que haja uma melhoria no meio social, só que o ser humano acaba desvirtuando. Então tem essa relação. O ser humano tende à corrupção, tende a fazer coisas que não são coerentes para um bom convívio social. Tem até algumas ideias de alguns filósofos, né? A gente trabalhou sobre Jean-Jacques Rousseau, a gente trabalhou também sobre Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes diz que o ser humano é propenso a trocando, assim, parafraseando, não é uma citação direta, né? Eu não estou dizendo diretamente o que ele disse, mas interpretando ele, né? Thomas Hobbes diz que o ser humano é propenso a cometer violência, a fazer coisas no belo prazer. Se não existissem as regras nem as leis, o ser humano, a gente ia estar num estado de natureza eterno, fazendo o que a gente queria. Então tem que existir as regras e as leis para mediar essa relação no meio social. Já Jean-Jacques Rousseau diz que o ser humano nasce bom, mas com o tempo ele vai sendo corrompido pelas circunstâncias, pelo meio social. Então tem essa relação, né? A gente pode falar sobre isso também. Terceiro questionamento. Como seria viver em uma sociedade sem injustiça e desigualdades? Imagina aí, se a gente vivesse numa sociedade que não existisse injustiça nem desigualdade. Como seria bom, né? Não é o caso. A gente pode trazer até aquela ideia de utopia, né? Eu já debati com vocês, mas a gente vai debater nesse capítulo. Tem a ideia de Thomas More sobre utopia, que era uma ilha
que tudo era ideal, tudo era a mil maravilhas, né? A gente vai trabalhar isso mais na frente, um pouquinho. Então a ideia da utopia é algo idealizado, algo ideal, né? Quando você pensa, quando a gente fala assim, se isso fosse dessa forma, seria bom para todo mundo. Se todo mundo tivesse um bom emprego, ganhasse bem, todo mundo tivesse acesso à educação, indistintamente, né? Todo mundo tivesse acesso a tudo que fosse de bom, né, no meio social. Isso é uma utopia, não acontece. A gente pode dizer que é uma utopia porque é algo idealizado. Está no mundo das ideias. O mundo das ideias é perfeito. Lembra de Platão? O mundo sensível, que é esse mundo corpóreo, esse mundo de interação que a gente tem aqui, e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Esse mundo inteligível é o mundo perfeito, idealizado. Então, tudo que está no mundo das ideias é perfeito. Tudo que é escrito e idealizado é perfeito, mas na prática não acontece da forma que a gente quer. Quarto quesito. Como se constrói uma sociedade mais justa? Como é que se constrói uma sociedade mais justa? Então vamos refletir a respeito disso. Vocês podem até debater no chat sobre isso, né? Então eu vou deixar esse questionamento para vocês debaterem no chat. Como se constrói uma sociedade mais justa? Eu diria que se constrói uma sociedade mais justa a partir do momento que cada um faz sua parte. Você pensa, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Porque se eu faço algo errado, que vai prejudicar alguém, futuramente alguém vai pensar da mesma forma, vai fazer a mesma coisa e vai me prejudicar. Então é bom que a gente seja coerente no que a gente faz. A gente não fazer o mal. Tem que buscar sempre o bem, buscar o equilíbrio. Como é que eu posso dizer? Como os estoicos, né? Que eles buscavam a felicidade, mas que essa felicidade também não fizesse mal a seus semelhantes. Então a gente tem que buscar essa felicidade, essa paz de espírito. A gente não deixar se abalar por tudo, né? Então é seguir por esse caminho. Então a filosofia traz essa ideia de a gente melhorar o meio social, melhorar a nossa convivência no meio social. Esse é o papel da filosofia também. Quinto quesito. Só os políticos fazem política? A gente está falando muito de partido político agora, né? Depois dessas eleições. Então, eu vou dizer que não. Todos os seres humanos fazem política. A política não é só a política partidária. A gente falou sobre isso logo no começo das aulas, né? Que a política surgiu na Grécia Antiga, que vem da polis grega. Política já vem de polis, né? Polis, cidade. Então, a polis grega era a democracia formada por pessoas que que participam desse meio social, que tem igual valor. Então, quando a gente participa desse meio social, a gente está sendo participando de forma democrática. Então, todos deveriam ter a voz ativa nessa democracia. Então, a política, todos nós fazemos políticas. Vamos lembrar das nossas origens gregas, né? Da cultura, né, em si. Então, política não é só política partidária. A política é toda a relação de interação no meio social, para que haja um bom convívio social. Então, existe política dentro de casa. Seu pai e sua mãe fazem política, você e seu irmão fazem política. É a questão do convívio social. A política está relacionada ao convívio no meio social. Então, existem diferentes formas de política. Então, não é só o político que faz política, são todos os seres humanos. E o que é participação política? O que seria participação política? Vamos refletir. A gente pode. É uma pergunta subjetiva, mas essa participação política remete a inúmeros aspectos. Eu posso falar de participação política no sentido de você buscar ter os seus direitos, né? Você votou no vereador, votou no prefeito. Então você tem que buscar os seus direitos. Você tem direito de quê? Direito a condições de saúde, ao acesso ao sistema único de saúde. Então você pode buscar isso. Então isso é uma participação política. Você buscar uma melhoria para o seu bairro, isso é uma participação política. Quando a gente fala de política, é o convívio no meio social. Então, por exemplo,
Se eu formo uma associação de bairro e eu tento conversar com meus vizinhos para a gente melhorar a convivência, melhorar as condições de vida na minha rua, por exemplo, eu posso tentar, vamos buscar falar com o prefeito, buscar falar com alguém para a gente melhorar as condições da nossa rua, vamos ver se a gente consegue o calçamento aqui para a rua, vamos ver se a gente melhora esse aspecto. Então isso é política, é a melhoria do convívio social. Então, o que a participação política é isso, é você buscar, buscar seus direitos, promover os deveres também. Com os direitos vem os deveres, eu não posso fazer tudo que eu quero. Então a gente tem que pensar nisso. Então essa unidade vai falar sobre isso. Então a justiça, quando a gente fala aqui nesse capítulo que a gente está falando, não é só a justiça que está ligada à questão do cumprimento das leis, mas também uma justiça ligada à equidade social. O que é equidade social? Um equilíbrio entre as pessoas no meio social, que todos tenham acesso a determinados direitos, que cumpram determinados deveres. Então é basicamente isso. Então eu deixo aqui deixo 3 palavrinhas para vocês refletirem também, que são importantes para que haja um bom convívio social, que são tolerância, justiça e paz. Essas 3 palavras são importantes para que a gente viva bem no meio social. Então é basicamente isso. É apenas uma introdução ao conteúdo do quarto bimestre. Fiquem com Deus e até a próxima aula.